dia Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado. E eles entraram num barquinho parecido com esse. Olha só, no ano de 1985 teve uma seca aqui em Israel. E o nível de água do Mar da Galileia reduziu muito. Como o Mar da Galileia, que é um mar de água doce, não abastece apenas Israel, mas também a Jordânia e os outros povos da região, o nível baixou muito. Isso foi no ano de 1985. E partes que estavam cobertas aqui do Mar da Galileia ficaram expostas. E surgiu no meio do lodo, no meio do leito do mar, os restos de uma embarcação. E os arqueólogos vieram aqui e removeram com todo o cuidado aquela relíquia e foram examinar em laboratório e constataram que era um barquinho usado na época de Jesus Cristo. E eles mediram o barco. O barco tem a dimensão de 8,5 metros por 2,35 de largura. Era o tipo de embarcação usado naquela época de Jesus. Quando ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado, era um barco um pouco menor do que esse. Porém, no meio do mar veio um vento quente, como está acontecendo agora. Esse vento quente, ele sempre surge na parte da tarde. E o mar, que é tranquilo, ele começa a ficar revolto. Olha as ondas que estão se formando lá fora. Só que o vento que veio naquela tarde era muito mais forte do que este. E as ondas se tornaram tão altas que invadiam o barco e o barco começou a encher de água. Mas Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. A popa é a parte de trás do navio. E os discípulos que tinham experiência na navegação neste mar chegaram à conclusão que o barquinho não resistiria, ele viraria e eles morreriam afogados, porque não haveria como nadar e sair do meio daquela tempestade. Então, apavorados, eles decidem acordar Jesus e até dizem: o Senhor não se importa se nós morrermos aqui? E Jesus se levanta e diz: por que vocês são tímidos? Isto é, por que vocês estão com medo? Então Jesus quis lembrar aos discípulos que ainda lá em terra seca, ele havia dito: passemos para o outro lado. Jesus não disse: vamos entrar neste barco para morrermos afogados no meio do Mar da Galileia. Jesus já tinha dito que eles chegariam do outro lado. Mas por causa da tempestade, da ventania, das ondas, o barco se enchendo de água, eles perderam a fé, se esqueceram da palavra de Jesus e chegaram à conclusão que iriam morrer. Então Jesus, ele olha aquele vento e ele percebe que há algo maligno naquele vento, por detrás daquela ventania toda. Por isso que o vento uivava, fazia um ruído muito maior do que este, e Jesus diz ao vento: cala-te. Ele conversa com o vento como se o vento tivesse ouvidos para escutar. E o vento escuta e cala-se na mesma hora. Aquele uivo, aquele som de vento forte cessa imediatamente. Mas o mar continua agitado, porque as águas estavam todas revoltadas. E Jesus olha para as águas e conversa com as águas como se elas tivessem também ouvidos. E Jesus diz: aquieta-te. E na mesma hora, essa quantidade imensa de água se aquietou e ficou como uma piscina. Então os discípulos ficaram admirados, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles continuaram a navegação e chegaram ali daquele outro lado, onde há uma faixa escura, você pode ver daqui. Ali era o território de Gadara. Com este barquinho, Jesus chegou do outro lado e veio ao encontro dele na mesma hora um homem possesso de uma legião de demônios, todo cabeludo, com as unhas compridas, barba comprida, bigode comprido e sem roupa, totalmente nu. E aquele homem, diz o Evangelho, estava naquela situação há muito tempo,
porque os moradores da região de Gadara já tinham tentado aprisioná-lo várias vezes, mas ele arrebentava as correntes e as cadeias como se fossem papel, nada conseguia mantê-lo preso, e já haviam desistido de restaurar aquele homem que morava nos cemitérios da região e se alimentava com a carne dos mortos que estavam nas sepulturas. Assim como os demônios hoje têm uma predileção toda especial para os cemitérios. Quando eles pedem para que uma pessoa pule o muro do cemitério para fazer um trabalho, ou que abra uma sepultura, ou que pegue ossos ou carnes de pessoas mortas para trabalhos de feitiçaria, o diabo está mostrando que ele gosta disso mesmo. E aquele homem estava com uma legião, por isso que ele morava nos cemitérios e se alimentava com carne de pessoas mortas.